a história do núcleo do demônio. Let's go, o último vídeo de hoje. Bora. Para muitas pessoas, a palavra radioatividade tem uma conotação negativa. E eu vou ser sincero, o cartão de visitas dela não é muito bom. Radioatividade é uma daquelas coisas que podem fazer um estrago feio se nós não tivermos cuidado. Um acidente envolvendo coisas radioativas pode ser fatal para as pessoas e irreparável para o meio ambiente. Um dos exemplos mais famosos é Chernobyl. A cidade... Eu acho engraçado que a galera tipo, fala muito, né, de energia nuclear, que é a energia limpa, que é a energia em que as nações deveriam estar investindo e tudo mais. Eu concordo, é uma energia limpa e tudo mais, só que ela é muito perigosa, tá ligado? Eu gosto de uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas disse o seguinte: a energia solar é energia nuclear produzida a uma distância segura, tá ligado? É sobre isso, mano. Mano, por que a gente não investe na energia solar, velho? Por que a gente não investe em energia natural ao invés de tentar fazer essas coisas mais perigosas que podem pôr a vida das pessoas em risco, tá ligado? Sim, o Sol é totalmente reações nucleares longe pra cacete, exato. Mas sei lá, vem de explosões e etc. Toda constante. Exato, mano. Isso é difícil, velho. Por que a gente iria investir em energia renovável quando a gente pode investir em energia que destrói o ambiente, que é mais barata, e você faz os pobres pagarem pelo mundo que você diz? A cidade ucraniana, que praticamente é uma cidade fantasma até hoje por causa do estrago feito pela liberação de uma nuvem de radioatividade quando aconteceu um acidente na sua usina. E vamos ser justos, trabalhar com instrumentos que podem liberar ou que liberam uma alta dose de radioatividade transforma qualquer erro em algo potencialmente fatal. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É exatamente isso que aconteceu em dois acidentes nos anos 1940, que tirou a vida de dois físicos e deixou várias pessoas com sequelas por causa da exposição que receberam. Inclusive, um desses acidentes é o responsável pela maior dosagem de radiação que um ser humano já recebeu na história. E como se isso tudo já não fosse surpreendente o suficiente, os dois acidentes foram causados pelo mesmo objeto, uma esfera de plutônio e gálio com 6,2 quilos e só 44,5 milímetros de raio. Eu conheço a história. Nossa, eu conheço essa história. Essa história é muito foda, velho. Muito foda, velho. Bora. O núcleo do demônio. Agora que eu lembrei de onde vem isso. Caralho, que foda. Essa é a história do núcleo do demônio, ou Demon Core em inglês, que é o apelido dado para essa esfera por causa dos acidentes. Só antes de continuar essa história, uma pergunta. Vocês se sentem preparados para quando a era das máquinas chegar? E essa pergunta não é uma pegadinha. Na verdade, ela faz parte da inserção da Lura no vídeo. Eu pergunto isso porque todo dia fica mais claro o papel da tecnologia no futuro da nossa sociedade e, consequentemente, lá vem o jabazinho. E uma das piores sensações que alguém pode ter é a de não se sentir preparado. E a Lura ajuda nisso porque ela é uma escola de verdade que ensina habilidades de verdade. Cada curso da Lura te ensina uma habilidade nova, ou uma técnica nova, ou te dá uma ferramenta diferente para resolver problemas da vida real. Caralho. Isso pode tanto significar um upgrade na sua tão sonhada carreira, quanto conhecimento adquirido que nunca mais vai sair de você. A Lura está recrutando seres humanos para lutarem contra as máquinas usando conhecimento quando a era delas chegar. E você tem 10% de desconto usando o link da descrição apenas por assistir o Ciência Todo Dia. Você gostaria de se juntar a essa revolução? Olha aí. É só clicar no link. Quer ser da resistência? Bora pra Lura. Os óculos escuros, eu sou uma delas. Agora a nossa história desse vídeo, como quase tudo relacionado à radioatividade, começa em 1938, quando pesquisadores alemães descobriram um fenômeno chamado fissão nuclear. A fissão nuclear, de uma forma bastante simples, é quando um núcleo pesado e instável decai, ou seja, ele se reparte em núcleos menores. Mas os pesquisadores descobriram uma coisa curiosa. A soma da massa dos núcleos resultantes nunca era igual à do núcleo original. Na verdade, ela era sempre menor. Mas existe uma coisa sagrada na física que são as leis de conservação. Massa não pode simplesmente sumir. Então, para onde foi a massa que desapareceu? E aí entra Albert Einstein com sua famosa equação E igual a mc ao quadrado, que basicamente diz que massa e energia são o mesmo fenômeno. Parte dessa massa que foi perdida no decaimento é, na verdade, liberada como forma de energia para o ambiente. E nós observamos essa energia como radiação e calor. Existem algumas formas de fazer esses núcleos decaírem, e a mais conhecida é quando esses núcleos capturam nêutrons. O nêutron capturado deixa o núcleo pesado instável e ele fissiona. Só que várias dessas fissões também liberam nêutrons, que aí podem ser absorvidos por outros núcleos pesados, e isso inicia a tão famosa reação em cadeia. E foi aí que vários físicos em 1938, incluindo Einstein, perceberam que essa descoberta poderia levar à criação de uma arma nuclear poderosa e com poder de destruição nunca visto antes, justamente por causa dessa energia liberada nas reações.
Eles descobriram que poderia ser gerada uma energia poderosa e não que seria usada como arma, né? Quer dizer, algum deles pensaram na questão da arma, mas eu acho que não foi o caso do Einstein, não foi o caso de alguns outros cientistas também. O Manhattan veio depois. O Manhattan veio depois. Oppenheimer, eu não assisti a Oppenheimer ainda, não dei spoiler. Não dei spoiler, o bagulho tá na história, você já estudou o bagulho. Não dei spoilers. Vários físicos até se juntaram e escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos da época, pedindo que ele investisse no projeto em andamento do físico Enrique Fermi, que trabalhava com fissão nuclear e reações em cadeia. Outro acontecimento que contribuiu para isso foi a descoberta do elemento plutônio, em 1941. E ele se tornaria um dos principais elementos na criação de armas nucleares. E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como fazer uma bomba nuclear, que eu recomendo fortemente assistir para entender melhor a partir daqui. Os Estados Unidos até criaram um projeto focado nessa direção que levou o nome de Projeto Manhattan, onde vários físicos famosos trabalharam, como Oppenheimer, Compton, Fermi e até o Feynman. E quando chegou 1945, os Estados Unidos não só tinham criado uma bomba nuclear, como também utilizado 2 delas em 2 bombardeios sobre o Japão. A primeira bomba tinha o código Little Boy, e ela tinha como núcleo para a explosão da reação em cadeia o elemento urânio. E ela foi detonada em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Olha o Little Boy americano aí, ó. E a segunda levou o código de Fat Man, e tinha um núcleo baseado no elemento plutônio. Essa foi detonada em Nagasaki no dia 9 de agosto de 1945. O que poucos sabem é que os Estados Unidos já preparavam uma terceira bomba nuclear, idêntica a Fat Man, e ela levou o nome de Rufus, para ser lançada alguns dias depois. Só que com a rendição do Japão, os Estados Unidos então cancelaram o ataque com a Rufus, e o núcleo de plutônio que seria componente da bomba ficou no laboratório em Los Alamos. E se você pensa que por causa do ataque cancelado, Rufus nunca fez vítimas, você está enganado. Porque ela faria sua primeira vítima nem uma semana depois, e aí receberia o nome de Demon Core. Com o núcleo de plutônio no laboratório, vários físicos começaram a fazer experimentos para entender melhor os processos de reação em cadeia. O físico Harry Daghlian estava estudando os limites que o Demon Core conseguia chegar antes de se tornar supercrítico e iniciar uma reação em cadeia. E aqui eu acho válido explicar o que é a massa crítica desses elementos. Quando nós temos um objeto composto por um elemento que pode sofrer o processo de fissão, como o plutônio, nós dizemos que a massa crítica é a massa mínima para ter uma reação em cadeia autossustentável. O que isso significa na prática é que as reações em cadeia no objeto conseguem se manter em uma espécie de equilíbrio. E dessa forma não existe liberação de energia ou de radiação para o ambiente. Só que quando essa massa se torna supercrítica, ela pode começar uma reação em cadeia desenfreada. E isso libera energia rapidamente e em grandes quantidades. Inclusive é esse o poder destrutivo de uma bomba nuclear. A massa do núcleo se torna supercrítica e inicia o processo de reações em cadeia, se autodestruindo numa explosão de radiação e calor. E era exatamente isso que o Harry Daghlian estava estudando. Ele inclusive queria descobrir uma forma eficaz de iniciar uma reação em cadeia. A ideia era simples. Ele colocava blocos de carboneto de tungstênio em torno do núcleo de plutônio e esperava que esses blocos refletissem os nêutrons que o núcleo liberava naturalmente de volta para o núcleo. Então, basicamente, os nêutrons que eram liberados para o meio ambiente, não causando uma reação em cadeia, voltariam para o núcleo causando uma reação em cadeia. E um dia o Daghlian decidiu fazer esse experimento sozinho, sem seguir os protocolos de segurança, segundo investigações que foram feitas um tempo depois. Após colocar vários blocos, o sensor que o Daghlian usava para avisar se a massa estava se tornando supercrítica o alertou que o núcleo estava próximo a essa massa. Então, rapidamente, o Daghlian foi retirar o último bloco, mas ele acabou derrubando esse bloco em cima do núcleo. Instantaneamente, uma luz azul surgiu do núcleo juntamente com uma onda de calor. Ele rapidamente tirou o bloco de cima, mas o estrago já tinha sido feito e ele já tinha sido exposto a uma dose letal de radiação. Inclusive, essa é a dose que eu comentei, que foi considerada a maior dose de radiação que um ser humano já recebeu na história. O Daghlian teve queimaduras na mão que ele usou para retirar o bloco. Ele foi hospitalizado com náusea e dor, e 25 dias depois ele faleceu aos 24 anos por causa de síndrome aguda da radiação. O próprio físico Richard Feynman dizia que os experimentos com o Demon Core eram como fazer cócegas na cauda de um dragão adormecido, só meio que esperando ele acordar. Se vocês um dia se depararem com um dragão, não façam carinho na cauda dele. Mas o acidente com o Daghlian não impediu que físicos continuassem trabalhando com o Demon Core. Uma dessas pessoas, Louis Slotin, conhecia e trabalhava com o Daghlian. O Slotin decidiu que ele ia sair daquele laboratório, porque ele estava infeliz com a participação dele nos projetos e nas pesquisas desenvolvidas naquele laboratório. Tudo o que ele queria era voltar a lecionar na universidade. E eu não vou mentir que depois do que aconteceu com o Daghlian, esse também seria meu maior desejo. Só que tem um porém. Como ele mesmo admitia, ele era o maior especialista em experimentos sobre supercriticidade. E ele precisava
tentava ensinar outros físicos que continuariam a sua pesquisa. O experimento que ele trabalhava era similar ao do Daghlian, mas em vez de colocar blocos, ele cobria o núcleo com 2 semisferas ocas de berílio. Para evitar que a massa ficasse supercrítica, 2 bloquinhos ficavam entre uma semisfera e a outra, impedindo que elas se fechassem sobre o núcleo. Se elas se fechassem, o Slotting ignorava os 2 bloquinhos e ele preferia pessoalmente utilizar uma chave de fenda para impedir que as semisferas se fechassem. Uma chave de fenda. Existe até uma história famosa de que o próprio Enrico Fermi disse para o Slotting que ele ia estar morto dentro de 1 ano se ele continuasse fazendo o experimento utilizando uma chave de fenda para segurar os dedos. E no dia 21 de maio de 1946, ele ia ensinar o experimento utilizando o Demon Core para o seu futuro substituto, o físico Alvin Graves, e um grupo de físicos que ia trabalhar junto no laboratório. E como o Fermi previu, nesse dia a chave de fenda que o Slotting usava para separar as esferas escorregou. E isso fez as esferas se fecharem em cima do núcleo, transformando ele em uma massa supercrítica e iniciando uma reação em cadeia. O Slotting rapidamente separou as esferas para evitar que o núcleo se autodestruísse, o que, caso acontecesse, poderia transformar ele em uma bomba nuclear. Possivelmente ele salvou a cidade inteira nessa hora, mas não a si mesmo. Ele também recebeu uma dose letal de radiação. E de acordo com pessoas que estavam juntos no dia, as primeiras palavras que o Slotting disse depois de perceber que ele tinha recebido a alta dose de radiação foi: "Então é isso." Eu vou confessar que provavelmente eu estaria gritando demais para conseguir falar palavras coesas. Outros que estavam na sala também receberam radiação, só que em doses que não eram fatais, porque o corpo do Slotting serviu como uma espécie de bloqueio. E ele morreu 9 dias depois do acidente, também por causa da síndrome aguda da radiação, exatamente como Harry Daghlian, inclusive no mesmo hospital e tratado pela mesma equipe. O Graves também recebeu uma dose alta e ficou algum tempo no hospital, mas a dose que ele recebeu não foi fatal, embora ele tenha desenvolvido sequelas neurológicas. Outros físicos que estavam presentes na hora desenvolveram leucemia mais tarde, possivelmente associada ao acidente. Só que pela natureza da radioatividade e do tempo que ela demora para ter algum efeito, é muito difícil de dizer sim, com certeza foi isso. Mas existem fortes indícios. Mas todos, sem exceção, disseram ter visto flash de luz azul exatamente como Daghlian viu. Essa luz azul surge porque a radiação excita os átomos presentes no ar. E como eles precisam se estabilizar, eles liberam energia na forma de fótons. E nesse caso, o comprimento de onda dos fótons é o azul. Após os 2 acidentes, o núcleo recebeu oficialmente o nome de Demon Core, e inclusive era esperado que ele fosse usado em testes nucleares. Só que por causa dos acidentes, os testes foram cancelados. E o Demon Core foi derretido para não ser mais utilizado no laboratório. E aqui está uma bela história de por que você deve ter cuidado ao mexer com coisas que podem simplesmente te matar ou destruir uma cidade inteira. E é uma excelente maneira de lembrar que normas de segurança existem por uma razão bastante óbvia. Os 2 acidentes poderiam ter sido evitados, tanto se o Daghlian quanto o Slotting tivessem seguido direito os protocolos de segurança. E a triste história do Demon Core é um lembrete de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muito obrigado e até a próxima. É isso, mano. O ser humano não tá pronto pra lidar com tanto poder assim, tá ligado? O ser humano não está pronto para lidar com tanto poder assim. Existem os protocolos de segurança, mas, cara, sempre tem alguém que acha que está acima dos protocolos de segurança. Sempre. Sempre. E a gente volta na questão que a gente estava falando do egocentrismo do ser humano, da prepotência de se achar fenomenal, incrível, eu estou acima dos protocolos de segurança. Tá? Ai, ai. É sobre isso. Vou mandar aí pra vocês. Deixem o like lá. Conclusão, com grandes bombas de radiação vem vários cânceres. Tem um cara que eu vi que bota a cabeça em um acelerador de partículas, mas aí foi acidente. Não, a aranha radioativa não te deu poder, te deu câncer. Ai, mano.